Jesus, em nossas almas acendei o amor de Jesus. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão. A vossa amadíssima esposa, vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria. A vossa amadíssima esposa, vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria. A vossa amadíssima esposa. Santa Maria Madalena, com vosso Filho, ó Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Filhos e filhas, nesta manhã eu acordei e logo pensei uma coisa em relação a Santa Maria Madalena que eu gostaria de compartilhar. O amor fiel, ele nasce do perdão e da contemplação. Nós já falamos muito de Santa Maria Madalena, mas eu queria meditar sobre esses dois pontos. Um amor verdadeiro, fiel a Jesus, ele nasce da experiência de ter sido perdoado por Ele. E depois, ele cresce na medida em que eu me lembro disso, que eu contemplo isso, que eu medito isso ao longo de uma vida inteira. Nós sempre teremos que voltar ao primeiro ponto, ao ponto de partida. Tantas vezes os santos ensinaram isso, você vai ter que voltar lá no ponto de partida para poder dar o próximo passo adiante, no que se trata do amor. E por que o amor fiel nasce do perdão? Porque só uma pessoa que foi perdoada verdadeiramente, quando não tinha solução, ou quando era muito miserável, ou quando cometeu um pecado muito grave, quando traiu alguém que amava, e você recebeu o perdão, e você fez a experiência de receber de graça o amor verdadeiro, não tem como não desejar corresponder a ele. Não tem como não viver uma vida de agradecimento, pensando, eu não merecia, e aquela pessoa me amou. Eu não tinha direito àquilo, e ela me amou. Por que o mundo está tão longe de nosso Senhor hoje? Por que a humanidade está tão distante de Deus, e Deus do lado dele só fazendo o bem a nós, só derramando a bondade e o amor dele sobre nós? E a resposta existe. É porque o mundo não se sente pecador. Se o mundo não se sente pecador, o mundo não precisa de perdão. Se o mundo não precisa de perdão, Jesus morreu em vão. E se Jesus morreu em vão, Ele próprio não era nada. Só tem sentido a morte de nosso Senhor na cruz, do jeito que foi, se fosse para perdoar os nossos pecados. E só tem sentido experimentar o amor dele se eu tiver experimentado antes que eu sou um pecador. Se eu não achar que eu preciso de perdão para nada, o amor de Jesus não significa nada. Porque não tem sentido um homem se submeter àquele tipo de morte. Ele poderia ter feito qualquer coisa para fugir daquela morte. E ainda como Deus, Ele mesmo disse, os meus soldados viriam e eles me protegeriam da morte. Se fosse para não morrer, eu seria capaz. Porque quando Pôncio Pilatos, o governador, diz que tinha direito de tirar a vida dele, Jesus disse, ninguém pode tirar a minha vida. Eu a dou. Ninguém tem poder sobre mim, ele diz. Né? Então, se fosse para proteger a própria vida, Jesus não teria passado na mão de ninguém.
E se Jesus morreu na cruz, ele só morreu para perdoar os pecados do mundo. Portanto, só aqueles que se sentiram pecadores um dia e se sentiram perdoados é que poderão crescer no amor e chegar a uma fidelidade do amor. Por que o mundo está tão distante de Deus, portanto? E tão distante do amor? Porque ninguém se sente pecador. E se não existe pecado, também não existe amor de Deus. Frei, mas qual a condição então? Para que exista misericórdia tem que ter um miserável. Para que exista bondade de Deus tem que ter um mal. Para que exista misericórdia e perdão tem que ter um pecador miserável. Só existiu o amor de Jesus na cruz porque era preciso perdoar o nosso pecado. Então aquele que muito pecou, diz a Escritura, e foi perdoado, é aquele que muito amou. Maria Madalena. Ela muito amou, porque muito foi perdoada. Quem mais se sente perdoado, mais se sente verdadeiramente amado e é capaz de amar. Uma pessoa que se sentiu verdadeiramente perdoada, ela era capaz de dar a vida. Assim foram os santos da Igreja Católica. Todos aqueles que experimentaram o amor de Deus e é fruto do perdão, essas pessoas eram capazes de morrer por Jesus. Elas eram capazes, jovens, velhos, eu lembro de santos muito novinhos, que para não perder o amor dele, de Deus, eram capazes de entregar a sua vida à morte. E as pessoas não entendiam, os imperadores não entendiam. Quando perseguiam os cristãos, diziam, o que é isso? O que tem neles que fazem com que eles não renunciem? E são capazes de ser torturados. E eles diziam, porque eu sei o que é o amor de Deus. E eu não trocaria nada por esse amor. Santa Maria Madalena era uma mulher muito rica, de família muito rica. Morava em um palácio em Magdala, muito bela, dizem mais bela do que a própria Virgem Maria, em beleza física. Era uma mulher que atraía para si a atenção dos homens. Primeiro pelo modo como se cuidava, depois pela sua beleza física e depois, claro, porque o pecado atrai pecado. Então, como ela era muito vaidosa, na história dela fala-se de dois homens que lutaram por ela e um matou o outro por causa de ciúme e inveja. De tão poderosa que ela era em atrair para si a atenção dos homens. Uma mulher que tinha, portanto, o que toda mulher deseja: o amor dos homens, a beleza e a riqueza. A vaidade do pecado original está em toda mulher, e toda mulher padece da vaidade, do desejo de ser confirmada no amor e do poder exercido sobre os homens. Toda mulher deseja isso, em maior ou menor grau, por causa do pecado original. A única que vive isso de modo puro é a Virgem Maria. Atrai todos os olhares para ela, para levá-los a Jesus. É rica e poderosa, tem o poder de todas as graças de Deus e derrama sobre todos. Tem poder sobre o nosso coração e nos leva a Deus, nunca ao mal. Mas Maria Madalena não. Aqueles que se sentiam atraídos por ela eram capazes de tudo por ela. Se Maria Madalena é a mesma que Jesus perdoou porque estava para ser apedrejada, porque foi pega em adultério, esta Maria Madalena que hoje nós amamos tanto, que foi pega lá em adultério, e Nosso Senhor olha depois de ter sido exposta e diz, quem te condenou? Ela disse, ninguém me condenou, eu também não te condeno, levanta. E aquela mulher se sentiu perdoada. Daquele dia em diante, o que conta na história dela é que a riqueza que ela tinha, material, ela deu para Nosso Senhor, e Jesus vendeu tudo aquilo e distribuiu aos pobres, e ela não tinha mais nada. A beleza física que ela tinha, ela mortificou em jejuns e penitências ao ponto de estar tão emagrecida, tão mortificada, que aquela beleza que atraía todo mundo já causava era desprezo. Muitos a desprezavam como louca. Diz, essa mulher é doida, olha aí, atrás dele o tempo todo, atrás desse Jesus o tempo todo. Um dia ela está numa casa chorando aos pés de Jesus e todos os homens olhando, porque conheciam a reputação dela. E ela lava os pés de Nosso Senhor, enxuga com o cabelo dela e o dono da casa pensa no coração dele, se esse Jesus fosse mesmo um profeta, se ele fosse mesmo um Messias, ele saberia que tipo de mulher está tocando nele. Era desprezada.
O poder que ela tinha sobre os homens já não tinha mais nenhum, porque não tinha mais beleza física, porque tinha mortificado. Não tinha mais dinheiro, portanto não tinha amigas mulheres, não tinha mais o palácio que já tinha vendido. Ela só tinha a Virgem Maria como mãe, para educá-la, porque o amor precisa ser educado, senão ele se perde, né? E tinha Nosso Senhor para seguir. Ela não tinha mais nada. Por isso é ela a primeira a estar lá no túmulo chorando, porque o que ela tinha estava lá dentro do túmulo, era Jesus. A única coisa que lhe sobrou na vida foi aquilo que ela amou, era Jesus. Ele estava dentro do túmulo morto e ela estava do lado de fora chorando, esperando alguma coisa acontecer, porque ela acreditava nele. Ninguém mais estava lá, ela estava. Tudo que eu tenho, minha riqueza, eu dei tudo por ele, então eu só estou aqui procurando a ele. E chora, e vai, e anda para um lado, para o outro. De repente ela olha para dentro, não tem nada lá, e aparecem 2 anjos. Ela se surpreende. Depois, o segundo ponto. Uma vez que ela conheceu o amor, se sentiu perdoada por ele, ela passou a dar tudo por ele. Quando o nosso Senhor morre, ressuscita e aparece para ela hoje, ele dá a ela o primeiro mandamento do anúncio da sua ressurreição. E ela vai aos apóstolos. Depois disso, o que se conta na história de Maria Madalena é que ela iniciou a pregar o Evangelho. Mas na história dela se conta que nos últimos 30 anos da vida dela, ela viveu numa gruta, no sul da França. Ela terminou de envelhecer, morando numa gruta, contemplando aquilo que ela experimentou, ou seja, contemplando o amor que ela recebeu. Nada é maior do que o amor, nem dinheiro, nem riqueza, nem beleza, nem palavras, nada. Depois de ter feito o bem às pessoas e anunciado o bem às pessoas, Maria Madalena foi para aquela gruta, e quando a gente vê onde é a gruta, a gente diz, realmente era louca, porque a gruta é quase impossível de chegar. É numa montanha que para você chegar, você tem que escalar. Ela escolheu o lugar mais escondido que ela encontrou naquele lugar para se dedicar ali a meditar sobre aquilo que ela verdadeiramente esperou. Quem experimentou o amor verdadeiro, trocaria tudo por ele. Quem ainda não é capaz de trocar tudo por ele, é porque ainda não experimentou o perdão que vem dele. Então nós temos uma esperança. Mesmo as piores pessoas do mundo, nós ainda temos uma esperança. Porque se o amor fiel é fruto do perdão e da contemplação, se as pessoas do mundo que hoje muito ofendem a Deus, fazem guerra, matam-se uns aos outros, se essas pessoas experimentassem o perdão que vem de Deus, elas poderiam ser mais fiéis do que nós. Por isso nosso Senhor diz no Evangelho, as prostitutas, os ladrões, vos precederão no reino dos céus. Eles entrarão primeiro, porque se eles experimentarem o perdão que vem de Jesus e o amor dele, eles passariam na nossa frente. Veja, São Pedro era um judeu fiel. São João, um judeu fiel, que obedecia os mandamentos e as leis. Maria Madalena era uma pecadora, a quem Nosso Senhor apareceu primeiro? A ela. Quem foi a primeira a anunciar que ele ressuscitou? Ela. Então, o que Nosso Senhor diz é, as prostitutas, os pecadores, os ladrões, poderiam passar na frente daqueles que vivem tudo certinho? Quando? Quando eles experimentassem o amor de Deus. E aquele amor seria como que a prova de que Deus pode mudar tudo. Deus pode transformar a miséria em misericórdia e transformar o mal em bem. E uma vez que aquela pessoa experimentou isso, e é verdade, ela pode ser desprezada pelo mundo. Porque dizer, essa mulher é louca, ela é doida. Tanto é verdade que depois desse evangelho de hoje, tem uma passagem que diz assim, os apóstolos disseram, que as mulheres chegaram aqui contando que viram anjos e não sei o quê, mas ninguém deu bola para elas não. Mas aquele que experimentou verdadeiramente o amor, não está mais preocupado com quem vai me julgar, quem vai me condenar. Ela já estava pronta para ser apedrejada
quando encontrou o amor verdadeiro. Agora podem matá-la, ela já não tem mais preocupação com isso. Por isso ela é capaz de deixar tudo e trocar tudo por ele. Da nossa parte, portanto, o que nós ainda cremos? Que existe esperança. Por isso nós estamos aqui. Por isso nós consagramos nossa vida a Deus. Para que o bem ainda possa alcançar muitos corações através de nós. E que nós anunciemos que foi assim que nosso Senhor perdoou a humanidade, dando esse tipo de experiência a nós, amarmos uma santa que era tida como prostituta e que muito pecou e muito ofendeu a Deus, mas que, sendo perdoada, amou mais do que todos os outros. Por isso é chamada de apóstola dos apóstolos, ou seja, ensinou o amor até para aqueles que deveriam ensinar o amor. É assim que nosso Senhor nos dá a prova de que nos ama, nos dando esses exemplos para seguir, e não os orgulhosos que acham que são santinhos e bonzinhos e por isso merecem o céu. O céu ninguém merece. Nós ganhamos ele por amor de Deus, por misericórdia de Deus, e devemos louvar a ele por isso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.